volta às aulas, a gente sabe, é um momento muito aguardado pelas famílias, pelos estudantes em geral, principalmente após os anos de pandemia, esse período aí que impactou de forma significativa a rotina escolar. Desde a retomada gradual às salas de aula, isso no ano passado, as preocupações em torno da saúde mental e da recomposição das aprendizagens, isso tudo ganhou uma atenção mais do que especial no campo da educação. E um dos cuidados que ajudam em muito nesse sentido tem a ver com a construção de um bom ambiente escolar, ou seja, as expectativas que o estudante tem sobre o que vai encontrar no contexto escolar em diversos aspectos. A gente fala mais sobre esse assunto e conversa agora com a coordenadora de programas e projetos do SEMPEC, que é uma ONG que atua pela equidade e qualidade na educação pública do país, Érica Catalani, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, Érica. Bom dia. Bom dia a todos e todas que acompanham aí também o programa. Legal. Seja bem-vinda, Érica. Érica, que é coordenadora de programas e projetos do SEMPEC, uma ONG que trabalha pela equidade e qualidade na educação pública do país. Érica, eu fico aqui pensando, acredito que um dos grandes desafios nesse praticamente pós-pandemia, se é que a gente já pode falar em pós-pandemia, estamos ainda na pandemia, mas em condições bem mais confortáveis, além de oferecer um espaço acolhedor para os estudantes, penso que um grande desafio também é lidar com o possível déficit educacional que muitos alunos passaram a ter depois desse período tão longo de ausência de aulas, ensino remoto, que nem todos puderam aproveitar, principalmente na educação infantil, também no início do ensino fundamental, não é? Mas na educação infantil, né? Crianças que começavam a ter contato com a alfabetização, de repente se viram obrigadas a ficar sem aulas e agora, para quem está chegando no primeiro ou no segundo ano do ensino fundamental, como lidar com essa também possível dificuldade de acompanhar os conteúdos dados em sala, Érica? Bom, para justamente, de certa forma, poder minimizar todos esses problemas de aprendizagem, contribuir aí para recompor essas aprendizagens, nós acreditamos que um elemento muito importante é investir num clima escolar positivo, né? Porque o clima escolar, ele pode interferir de forma muito positiva na aprendizagem das crianças. Certamente, concordo com você, mas você não pensa que, ao mesmo tempo, paralelo a esse clima, acho até que pode estar incluído nesse contexto de clima escolar acolhedor, mas uma atenção especial para quem está precisando de um plus no cuidado em sala de aula, porque, de fato, a gente já conversou com outros educadores aqui no programa, muitas crianças estão com déficit educacional por conta desse impacto da pandemia, né? Como lidar especificamente com essas crianças? Ah, sim, com certeza. A gente vai ter muita criança apresentando essas dificuldades de aprendizagem e o SEMPEC acredita muito que um bom diagnóstico, né, identificando essas dificuldades e tentando assim, acolher essas crianças, mas também oferecer formas diferentes de aprendizagem, oportunidades de vivências diferenciadas, em horários, às vezes no contraturno, às vezes no próprio turno, né? Quando eu digo contraturno, é ampliando a carga a jornada de escolar dessa criança, né? Apoiando essa criança em todas as situações, no que a gente está chamando de recomposição, que é o que antigamente era chamado como reforço escolar ou recuperação escolar, né? Então, a escola precisa estar preparada para oferecer tanto outros espaços, como dentro do próprio espaço escolar, experiências diferenciadas de aprendizagem, sempre pautadas num diagnóstico, nas necessidades de aprendizagem que essa criança manifesta nesse diagnóstico. Érica, bom dia. Está falando Ernesto aqui.
A gente viu como consequências assim, gerais, né, que alcançaram de uma forma geral escolas públicas e privadas. Esse déficit aí na aprendizagem, me parece que na alfabetização isso é mais sério ainda, foi mais difícil alfabetizar remotamente ou em sistema híbrido, né? Tem um outro componente também que a gente vê sempre em escolas públicas e privadas, estão mais ligados à coisa do comportamento, um comportamento mais violento, mais intolerante, muitos relatos de brigas, de conflitos com professores em salas de aula, etc. E como é que se lidam como é que se encontram as soluções para isso? É um problema que está acontecendo de uma forma geral em escolas de regiões diferentes, estratos diferentes, etc. Mas a solução para cada situação dessa está dentro de cada escola ou tem alguma forma mais universal de tratar especificamente essas duas questões que estão no comportamento e no rendimento, na aprendizagem dos estudantes? Bom, uma forma, vamos dizer assim, universal seria se preocupar de estar atenta a esse clima escolar, o que a gente chama aqui de clima escolar, né? É essa percepção que os professores, os educadores em geral, ou mesmo os estudantes, a comunidade escolar, os profissionais, a percepção que eles têm, que eles compartilham quando frequentam o espaço escolar. Então, essa percepção, ela pode ser uma percepção mais positiva, né? Onde há um sentimento de pertencimento, pertencimento, de respeito e confiança, mas também esse clima pode ser mais negativo, ou seja, um clima onde preponderam aí a insegurança, a desconfiança, a indisciplina escolar. Então, quando a escola está atenta a esse clima escolar, se preocupa, planeja ações para melhorar, tornar esse clima escolar positivo, a gente tem aí estudos que mostram que há uma forte diminuição de evasão escolar, de bullying, que são, na verdade, considerados elementos que contribuem para uma violência escolar e que tornam o ambiente escolar muito inseguro. E isso, acaba interferindo de forma negativa na aprendizagem, né? Então, o clima escolar positivo vai provocar uma melhoria da aprendizagem. E essa melhoria, ela é, inclusive, muito maior que outros fatores juntos, fatores que interferem muito na aprendizagem, como o número de alunos por sala de aula, condições socioeconômicas, ou mesmo as condições e a experiência desse professor ou do material escolar. Esses são aspectos ou fatores que interferem muito na aprendizagem, mas os estudos têm mostrado que um bom clima escolar consegue favorecer a aprendizagem de forma mais eficiente que todos esses fatores juntos, né? Então, por isso o clima escolar positivo é tão importante. E para conquistar esse clima escolar, né, aí no sentido dessa sua pergunta, né, é preciso investir. O clima escolar positivo, ele não é algo que se consegue espontaneamente, tá? Ele é alimentado de forma intencional e contínua, com a participação de todos. E normalmente se percebe que esse clima ele consegue se tornar positivo quando a escola, a equipe gestora investe, por exemplo, em relações de cuidado e confiança, né, quando os sujeitos que estão ali se sentem pertencentes, respeitados nas suas individualidades. Também quando há uma boa comunicação, quer dizer, as pessoas se comunicam sem ruídos, sem duplo sentido, sem ironias, onde a gente consegue deixar muito claras as expectativas que existem ali naquele ambiente escolar em relação à aprendizagem. Quando a gente consegue que todos participem das decisões, quer dizer, isso envolve uma postura democrática e participativa, e também quando há um investimento no processo de aprendizagem enquanto uma inovação, ou seja, quando as pessoas
encaram o erro, as crianças têm liberdade para errar, e esse erro é visto como parte do desenvolvimento e da experimentação criativa. Então, investir nesses elementos, quando a gente investe, né, uma escola investe nesses elementos e está atenta a esses elementos, ela garante um bom clima escolar e, consequentemente, um bom processo de aprendizagem, uma melhoria na aprendizagem. Agora, Érica, é fato e é consenso que as empresas nunca mais vão ser as mesmas depois da pandemia. Várias se reestruturaram, adotaram trabalho remoto para algumas funções, trabalho híbrido para outras. Ontem mesmo visitei uma agência de propaganda aqui que presencialmente é terça, quarta e quinta, segunda e sexta praticamente trabalho remoto. Agora, e as escolas? Elas têm como voltar a ser as mesmas que eram, eu digo até arquitetonicamente, até no uso mesmo dos espaços, não estou nem falando de mudanças ou de reformas e tal, mas como é que os fluxos dentro da dinâmica da rotina de uma comunidade escolar se restabelecem após a pandemia? As escolas voltam a ser as mesmas ou elas também jamais vão ser as mesmas agora? A gente tem aqui presenciado, acompanhado muitas redes, né? As escolas têm aí enfrentado e vão passar ainda por um bom tempo, né? Numa situação de enfrentamento bastante diferente do que a gente tinha antes da pandemia. A gente tem que se preparar, por exemplo, as equipes, há um grande fluxo aí de pessoas que são contaminadas ainda pelo Covid, que precisam e que exigem, então, uma tomada de cuidados em relação à segurança, né, da escola, desses contatos. Então, a escola vai continuar ainda por um bom tempo tendo que se organizar por meio de protocolos e cuidados, pensando sempre na maior segurança, tanto dos profissionais que atuam nela, como dos próprios estudantes, né? E também, por exemplo, essa questão do próprio ensino remoto, né, das atividades que envolvem o ensino híbrido, a escola, claro, teve que passar por uma adaptação emergencial, mas ela segue hoje, porque para poder garantir as aprendizagens, depois de 2 anos em que as crianças estiveram afastadas do ambiente escolar, para garantir essa aprendizagem, a escola precisa lançar mão de todas as estratégias possíveis, né? Como eu falei já anteriormente, em relação a oportunizar outros espaços, mas também, por exemplo, usar mídias, né, para poder ampliar o alcance das aulas, né? Então, ela pode trabalhar nas aulas presenciais e, de certa forma, apoiar e implementar ações educativas à distância, né? Então, de forma a garantir que essa aprendizagem aconteça, e incluindo, né, as questões de desigualdade. Nós tivemos alunos que não conseguiram acessar a internet ou ter acesso aos computadores, tablets e celulares, e ficaram sem um atendimento adequado. Então, esses precisam de maior atenção. Érica, para a gente encerrar, eu vejo que você bate muito na tecla da importância das escolas terem o que você chama de um bom clima escolar, não é? Essa condição mais acolhedora para os alunos. E qual o papel das famílias nesse processo? Muitas vezes eu vejo famílias meio que terceirizando a responsabilidade da educação exatamente para as escolas. Mas nesse contexto de reequilíbrio do aprendizado em sala de aula, levando em conta o impacto da pandemia, como é que você avalia o papel das famílias nesse processo? Então, o papel das famílias, e aliás, eu gostaria de ressaltar, a construção de um bom clima escolar é uma tarefa coletiva, não é uma tarefa só da escola, não é nem mesmo uma tarefa só da família, mas é uma tarefa coletiva, de uma sociedade, né? Então, porque a violência escolar, ela não ocorre somente pelas questões que são do âmbito escolar, né? A gente vivencia também situações de violência que
que são reflexos do processo da sociedade, da violência na sociedade. Dessa forma, a gente entende que a família ela tem esse papel importante e ela precisa ser provocada pela escola, muitas vezes, né? Porque a escola é uma instituição educativa que tem profissionais e que pode fazer isso no seu processo de planejamento, provocar essas famílias a refletir também sobre o seu papel na construção desse bom clima escolar, né? Envolver essas famílias, inclusive quando a gente fala das crianças pequenas, né? O papel da família atinge assim, uma abrangência muito maior. Então, nós temos sim que, e a escola tem um papel privilegiado nesse aspecto, de provocar reflexões, de apoiar essas famílias no sentido de estimular um processo também de diálogo, de escuta, de debate, de discussão de regras significativas, que tem um significado, porque muitas vezes também na família se impõem regras sem uma compreensão da necessidade dessas regras, né? Então é preciso estar muito atento a isso e muitas famílias não estão tão preparadas assim. Então a escola pode sim contribuir e apoiar, fortalecer, né, o papel fundamental da família na construção desse elo com a escola e na construção desse, vamos dizer assim, desse clima, né, dessa sensação de pertencimento, uma sensação de respeito a essa criança, a esse jovem adolescente, no processo também familiar. Érica, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Érica, que é coordenadora de programas e projetos do SEMPEC. SEMPEC, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que promove equidade e qualidade na educação pública do país. Parabéns pelo seu trabalho e seja sempre bem-vinda aqui conosco. Bom dia, até uma próxima, então. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Agora são 7h52 na Tarde FM.